Nesse vídeo aqui eu vou te passar exatamente a estrutura que eu fiz para vender projetos de mais de 50 mil reais, sem precisar ser aquele vendedor chato, aquele vendedor mala, tá? Isso vai servir para você vender projetos de inteligência artificial, de serviços da sua agenda, agência, ou seja lá o que você quiser, tá? Vou te passar exatamente o que eu fiz e espero que te seja útil. Cara, tu já viu aqueles vendedores que, tipo, o cara fica fazendo aqueles conteúdos no Instagram que, olha, fulano, se você não fechar agora, você tá ferrado, não vai dar certo, sua vida vai acabar. Então, eu já fui esses caras, tá? Eu já contratei um vendedor que era o melhor cara que eu conhecia, um dos maiores players do digital do Brasil hoje, pra treinar a gente. E aí ele treinou e eu fiquei, cara, relativamente bem até. Fazia call de vendas pra caramba. E teve uma oportunidade que até o lead chegou a chorar quando eu fiz o script com ele. Só que aí o tempo foi passando e eu fui vendo que, cara, não era muito o caminho que eu queria seguir, sabe? Não era o estilo de vendas que eu queria. Porque eu sou um cara muito tranquilo, assim, eu não gosto dessa venda muito amarrada, muito forçada. Eu não acho que tem certo e errado, eu acho que tem o que funciona mais com você. Eu não sou um cara que funciona muito com esse estilo de vendas mais agressivo. Então, se você também não é algo nessa linha, né? Não é um cara que curte muito essa linha, eu acho que esse conteúdo aqui vai ser bem interessante para você aplicar aí e fazer muito dinheiro com o que eu vou te falar agora. Cara, qual foi a conclusão que eu cheguei? Foi que, tipo, quanto mais genuíno eu era nas conversas que eu tinha, nas reuniões de vendas que eu tinha, mais rápido eu fechava a venda. E a pessoa acreditava mais em mim, sabe? Então, na realidade, basicamente, a técnica era não ter técnica. Era ser genuíno, ser verdadeiro no que você tá falando. Pô, não vou ficar forçando uma escassez ali, sabe? Por exemplo, olha, você tem até 23,59 de hoje pra você fechar. Não, eu vou te mandar a proposta. Cara, você ter 3 dias pra você fechar, você me dá uma posição que sim, que não. Show de bola, show de bola. Então, era muito nessa linha que eu acabei indo e acabei convertendo projetos de, cara, 50 mil, por exemplo, pra tráfego pago. Sabe? Coisa que quando eu comecei trabalhando de graça e aí depois eu cobrava 500 reais por mês. Então, essa mesma linha foi o que eu acabei executando comigo e com a galera que eu faço o acompanhamento hoje e deu um resultado muito positivo. E eu tô compartilhando aqui com você, por quê? Porque eu sou bonzinho? Também. Mas porque eu quero que você execute e você tenha valor com esse conteúdo que eu tô te gerando, tá? Porque aí no futuro, talvez, você pode ser nosso cliente. Cara, mas vamos lá, o que exatamente a gente fez? Eu entendi que quanto mais genuíno eu era dentro da minha abordagem de vendas, mais eu convertia. E aí, quando a gente foi executando e foi passando o tempo, eu fui entendendo que aquele modelo, que é o mesmo modelo que eu utilizava quando eu comecei no marketing digital há 8 anos atrás, é o melhor modelo possível, tá? Que é o modelo de 2 reuniões. Você faz 2 reuniões, você faz uma call de diagnóstico, onde você vai sentar e você vai conversar com a pessoa. Você vai simplesmente entender a pessoa. Cara, você não acharia estranho se você chegasse em uma garota na balada e você pedisse ela em casamento? Você não acha que ela acharia estranho também? Então, é a mesma linha de raciocínio. Por que eu vou chegar num cara que tem ali, que acabou de me conhecer e já fazer uma oferta para ele? Então, principalmente para projetos grandes, eu tô falando aí de mensalidade de mais de 50 mil reais, ou projetos de IA aí que a galera tá vendendo por 80 mil, não tenta bater, atirar e acertar de primeira, sabe? Não tem por que você fazer isso, porque esse tipo de cliente, o cara que vai te pagar caro, não é o cara que tem pressa. Então não é a mesma coisa de você fazer que nem aqueles vendedores de mentoria ali que fica empurrando, olha, seu mundo vai acabar se você não fechar agora. É mentira, não vai. Então, segue essa mesma linha quando você for vender um projeto caro. Tenha calma. Aí vem o modelo, né, que eu tô te falando. Pô, faz 2 reuniões. Faz a primeira reunião, uma reunião de diagnóstico, onde você vai entender mais sobre o seu cliente ali aí quando você estiver ali, você vai ter que fazer uma escutativa. Você vai realmente ouvir aquele cara, você vai entender quem é aquela pessoa, da onde ela vem. E aí no segundo momento, você vai fazer uma reunião de vendas. E ele sabe isso. Isso que é o mais legal, não fica aquela venda falsa, sabe? Ó, eu tô te vendendo aqui, mas você não pode descobrir que eu tô te vendendo aqui. Não, eu faço uma venda tranquila, porque você sabe que na segunda reunião que a gente for falar ali, eu vou te apresentar o nosso projeto. Então a gente já fica muito mais alinhado. Cara, uma das melhores coisas que eu acho sobre esse modelo é que qualquer pessoa consegue executar isso, sabe? Mesmo o cara, aquele cara que tem uma baita habilidade de vendas, mesmo o cara que é um tímido, é um cara mais introspectivo, é um cara mais fechado, todo mundo consegue executar isso. Por quê? Nesse modelo de 2 reuniões, eu tiro a pressão. Então eu não tenho que ser um bom cara argumentador, eu não tenho que ser um bom cara de persuasão. Eu posso ir light, sabe? Eu vou acompanhando ali com base no que eu vou falando. É muito importante. Na primeira reunião, você não tentar vender nada, você simplesmente conversar com uma pessoa normal e entender as dores daquela pessoa que tá ali. E na segunda reunião, a gente vai vender. E aí a gente faz o nosso pitch, né? Que na realidade não é nenhum pitch, porque o cliente me ajudou a criar o pitch. Então fica um negócio muito mais tranquilo ali para ele vender no final. Então, retomando, se você quer vender um projeto mais caro, você tem que se atentar a fazer 2 reuniões, tá? A primeira reunião é uma reunião de diagnóstico. Nela, você não vai vender nada. Você vai fazer uma escutativa, você vai fazer perguntas estratégicas de diagnóstico para que a pessoa fale mais contigo e ela abre as dores que ela tem hoje, tá?
E aí, na sua segunda reunião, você vai pegar as dores que ela pegou, ela levantou, você vai colocar aquilo dentro da tua proposta, vai desenvolver uma proposta que resolva essas dores, e aí, a partir daí, você vai apresentar essa proposta para o seu cliente ali, batendo exatamente os pontos que ele já falou. Um hack interessante é utilizar exatamente as palavras que ele já me disse na primeira reunião, tá? Então, se você faz nessa estrutura, você vai conseguir vender, porque ele criou a solução junto contigo. E o ser humano, ele é muito difícil que ele vá contra ele mesmo, tá? Então, segue esse framework que eu sei que você vai conseguir vender, porque eu não validei não só comigo, mas com clientes nossos que venderam um projeto de IA de 80 mil, clientes que venderam serviços da agência de e-commerce por 20 mil reais, venderam treinamento por 50 mil, por 15, 20. Então, os princípios permanecem os mesmos, tá? Então, se você utilizar isso que eu tô te falando, você vai conseguir vender a sua oferta da melhor maneira possível. Bom, vou ver aqui outra coisa que a gente tinha. Os multiplicadores invisíveis, tá? Quais são os pontos bônus aqui para você aplicar isso que eu tô te falando e você vender aí os projetos que você vende muito mais caro, tá? A primeira questão, quebre o gelo. Toda reunião que você vai fazer, você tem que quebrar o gelo. Você não começa muito seco, cara. Vai, conversa, se intera sobre a pessoa, pergunte sobre a pessoa, né? Quem tá ali do outro lado, se interesse genuinamente, tá? Eu dei uma palestra em 2022 ou 2021 para um grupo de mastermind que eu criei com um amigo, e eu falei exatamente sobre isso, cara. É sobre ser genuíno. Parece papinho, né? Parece papinho de coach. Mas, cara, isso me ajudou muito a vida inteira. Porque quando você mostra todas as suas cartas, você fala, irmão, é isso. Tu quer, não quer, não quer. Então, quando você vai começar a reunião, quebra o gelo, se interessa de maneira genuína pela pessoa, vai conversando ali, porque as pessoas adoram isso. E isso vai gerar uma conexão muito maior. Bom, grave ou anote tudo, isso é outra coisa importante também, para depois você retomar aquilo que teve na reunião. Então, por exemplo, se você está numa reunião via Google Meet, via Zoom, seja o que for, coloca uma IAzinha ali para ir anotando tudo. E aí depois você conseguir voltar naqueles pontos e você desenvolver uma oferta que faça sentido para essa pessoa, né? Que ela vai conseguir realmente, que você vai conseguir, né? Bater nos pontos que ela levantou. Isso é muito importante. E aí o terceiro ponto que eu anotei aqui avalie se o projeto é viável. Então, isso é outra coisa importante, porque eu já me meti em muito projeto que é aquele negócio, a maldição, a bênção que virou uma maldição, sabe? Aquele projeto que é duas felicidades. Uma felicidade na hora de você fechar e a outra na hora de você, quando você terminou, o cliente foi embora. Então, avalia muito bem. Se Deus quiser, você vai ter aí várias oportunidades de vários nichos diferentes, várias pessoas diferentes aparecendo. Então, avalia muito bem se faz sentido para aquilo que você quer, para aquele caminho que você está seguindo, tá? Porque isso vai te ajudar muito a entender, né, o seu foco ali no longo prazo. Então, quando você avalia bem isso, você já tenta cortar ali no começo. Se você vê que não é um cliente bom para você, já corta na reunião de diagnóstico, tá? E você fala isso para ele. As pessoas valorizam muito isso. Então, eu chegar pro cara e falar: olha, Roberto, cara, muito interessante. Acho que o melhor caminho para vocês é fazer A, B e C. Infelizmente, a gente não consegue te ajudar nesses pontos aqui. Eu consigo até te indicar algumas pessoas que vão trabalhar nessa área contigo, mas a gente não consegue e tal, por causa de N fatores. Enfim, as pessoas valorizam muito isso, tá? Então, se você puder dar essa clareza, né, para as pessoas, vai ser muito bom ali dentro do seu processo. Outra coisa que eu anotei aqui, tenha uma oferta irrecusável pronta. Então, como eu falo muito sobre ofertas, eu não vou falar aqui para você já ter a oferta pronta porque você vai criar ela personalizada, mas tem que ter o seu modelo de oferta irrecusável pronto. Então, por exemplo, se eu faço uma reunião dessas com um grande cliente, eu já sei as 4 linhas ali, eu já sei para onde que eu vou jogar, entende? Então, eu sei o time que eu tenho, eu sei o tipo de oferta que eu quero vender, eu sei tudo isso. Mas aí eu vou determinar ali com base nas dores dele o que eu vou colocar ali dentro da nossa oferta. Então, é muito importante que você já tenha um template, você já tenha um modelo pronto para você utilizar quando você for vender para esse projeto grande que vai aparecer aí na sua frente, tá? Cara, uma outra coisa que eu anotei aqui, é uns pontos que quase me quebraram, tá? E isso é bem importante. Quando eu tava no começo, a primeira coisa é isso que eu falei pra vocês, sobre você não. Cara, você não vai pegar um cliente que só vai te dar grana, tá? Ele tem que estar alinhado com o que você quer. Pô, se você tá precisando, faz o que tem que ser feito, tá? Mas entregue. Mas faz o que tem que ser feito. Pô, beleza. Você vai ter que engolir uns sapos no começo mesmo e faz parte do processo. Mas depois, saiba falar não para os projetos que aparecerem para você que não tem nada a ver com o que você quer, mesmo que for um bom dinheiro, tá? É, não. Uma outra coisa que eu errei, eu tentava vender qualquer coisa porque eu achava que ninguém ia comprar. Então, o cara falava para mim que ele precisava de X, eu ia lá e fazia. Precisava de Y, eu ia lá e fazia. E, cara, o que acontece? Você fica rodando em círculos. E aí você fica estressado com um tipo de entrega que não é nem a entrega que você queria fazer no começo, sabe? Então eu sugiro que você não vá para esse lado, porque isso vai te fazer muito, 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 muito mal. É, cara, outra coisa.
Um ponto importante é o fato de você só vender a oferta que ela estiver alinhado com aquilo que você quer entregar. Então, por exemplo, eu não gostava da minha rotina de dono de agência. Só que como que eu podia reclamar de algo que eu tava vendendo e eu tava vendendo daquele jeito? Entende? Tipo, não faz sentido. Então é muito importante que eu venda produtos que façam sentido com a vida que eu quero levar. Qual que é a vida que o Henrique quer levar de empresário? O dia a dia. Então, isso que eu estou vendendo agora, esse grande projeto, ele está alinhado com aquilo? Não tá? Então é muito importante que eu tenha isso, que você tenha isso em mente quando você for vender, tá? No geral, o que eu quero que fique claro aqui para você é que para você vender um projeto caro de inteligência artificial, de marketing, seja do que for, sinceramente, porque eu vejo esse padrão se repetindo em B2B, B2C, B2 qualquer coisa, é você ouvir muito bem o seu cliente. Faça duas reuniões, ouça muito bem o seu cliente, crie uma proposta personalizada e dentro dessa proposta você entenda, bata exatamente nas dores do que aquele cliente chegou, né, e te disse. Outra coisa, não use a sua régua como uma metrificação. Então, não use a sua régua de valor, né, como uma métrica para você cobrar. É muito importante você entender qual que é o tipo do cliente que você está falando, quanto de valor você está agregando para ele, qual que é o tamanho daquela empresa e como você vai agregar para a operação daquelas pessoas. Logo, você tem que cobrar de acordo com isso. Eu recebi na primeira oferta cara que eu fui enviar, eu mandei para um amigo meu que é um senhor de mais idade, cabelo branco e tal, empresário old school. E ele chegou pra mim, eu mandei pra ele dar uma olhada, né? Falei, cara, dá uma olhada aí pra mim antes de eu enviar, porque eu queria saber a sua opinião. Ele olhou assim e falou, Henrico, eu teria vergonha de apresentar isso daqui. Eu falei, ô louco, cara. Porra, por que assim, né? Falei, pô, será que eu errei alguma coisa ali dentro do que eu falei? Ele falou, não, tá muito barato. Ninguém vai te valorizar nesse preço. Porque você não vai nem entrar pra competição ali. Porque, logicamente, tinha concorrência, né? E ele falou, nesse valor aqui os caras não vão te levar a sério. Eles vão achar que você é um amador. E aí foi nesse dia aí que eu vendi um setup ali de 30 mil reais, tá? Coisa que eu vendia por 2 mil reais para pequenas e médias empresas. E essa era uma grande empresa. E aí eu mudei, cara, como era minha primeira oportunidade ali, eu falei, cara, vou, e se eu perder, o não eu já tenho, né? E, enfim, enviei e deu muito certo. Então toma cuidado com isso na hora de precificar. Não usa a sua régua como parâmetro. Usa o valor que você está agregando para aquela empresa e a projeção daquela empresa, né? Porque se você cobrar muito barato, eles vão te julgar com base nisso. Isso vai ser muito ruim para você. Bom, passei aqui, deixa eu só dar uma olhada. Se eu passei tudo que eu queria falar, eu acho que sim. Bom, era isso mesmo. Espero ter sido útil para você esse conteúdo aqui de 15, 16 minutos agora. Que você aplique isso, pegue a sua oferta atual, utilize essa estrutura que eu te passei, foca nesses pontos que eu te falei. Não tem segredo, tá? Não tem receita de bolo mágica aqui. Você executar exatamente o que eu tô te falando, você vai conseguir vender mais caro, porque foi exatamente o que eu fiz e eu validei isso em diversos nichos, com diversos tipos de projetos diferentes. Show? Então é isso. Se você curtiu esse conteúdo aqui, bom, continue me acompanhando aqui que terão outros. Valeu, um abraço e tchau.